criança comportada, meu Deus. Só assim. Só assim todo mundo se cala. Só assim o povo se cala. Olha tu! Não é? A gordinha... Essa gordinha tem diabetes. Tá acabando na pizza e não... Não, tem uma anemia. Aqui a colherzinha aqui, ó. A outra. Jurando que é a empregada. Cadê a outra? Pegou? Por que pegou já não foi? Tô precisando de uma colher. Tô precisando. A outra. Pegar, Luciana. Pegou. Já bota uma colher, quero gentileza. Olha o gordinho. O gordinho come primeiro o doce, só come o salgado depois. Ah, Maguinha. Hoje é mais esperta, come o salgado primeiro. Agora os copos. Ela foi pra hospital. Delícia, né? Senta aí no confortável, senta aí no confortável, Dá pra você aqui também. Mas com amor e nosso Que bom. Vou comer, vou comer. Solta. Ele sempre tá na rua com ela pra poder entrar. Bichinha.